Um cordial bom dia, senhora presidente, deputada Augusta, aos servidores e servidoras aqui da casa, aqueles que nos veem e ouvem pelos canais aqui do Poder Legislativo. Eu não poderia deixar de me pronunciar sobre um fato que tomou de espanto a todos nós que defendemos o direito à educação. Eu falo da adesão do Estado do Ceará, manifestada por um ofício do governador Camilo Santana, a um programa intitulado Escola Cívico-Militar. Ontem, tomamos conhecimento deste ofício, eu vi a cópia do ofício, em que o governador do Estado ele pronuncia-se em favor da adesão de um projeto piloto, a partir de 2020, que o Estado do Ceará aderiria a esse programa de escolas cívico-militares. Foi o único Estado do Nordeste, a aderir a essa iniciativa. Eu queria, antes de enfrentar o tema, eu queria falar para o nosso ouvinte quais são os desafios que eu vislumbro para a educação do Ceará. Nessa mesma semana, o governador ele se ufanava, e obviamente é um motivo de imenso orgulho para aqueles que defendemos a educação pública, que das 100 melhores escolas públicas avaliadas por uma cesta de indicadores pela Fundação Alemã, 55 eram do Ceará. Elas atendiam estudantes de baixo indicador econômico, ou seja, estudantes pobres, do nível médio, e que tinham tido boas notas no Enem, no Prova Brasil. Portanto, das 100 melhores escolas, o governador anunciava que 55 eram da rede pública do ensino médio do Estado do Ceará e atendiam a estudantes de baixa renda. Nessa mesma semana, e aqui eu quero dizer, posso até questionar os indicadores, dizer que é necessário ampliar o escopo da avaliação para além de português e matemática, ampliar a escolarização de tempo integral, mas, sem dúvida alguma, esses indicadores dão conta de que os professores do Ceará e os gestores da educação têm se esmerado, se esforçado e devem ser reconhecidos e valorizados, exatamente porque estão fazendo, nesses indicadores de português e matemática, com que entre as 100 melhores escolas do Ceará, do Brasil, 55 sejam cearenses. Duas, inclusive, no município de Sobral, foram largamente retratadas numa reportagem em rede nacional. Eu queria começar a partir daí. Nós defendemos a escola pública. Nós queremos que ela seja boa para todos. Até porque quem ensina no Brasil é a escola pública. A escola privada, na educação básica, ela responde não mais do que por 20% das matrículas. Ou seja, 80% dos matriculados, dos 44 milhões de estudantes matriculados no Brasil, são matriculados em escolas públicas. 80% do total de matrículas da educação básica é na escola pública. Portanto, quem chega lá na comunidade rural, no pequeno município, quem chega na comunidade periférica, é a escola pública, é o professor da escola pública, é o gestor da escola pública, né? É a escola pública que está lá. E nós temos defendido a escola pública. O primeiro passo é garantir o acesso a todos. Nós não conseguimos isso ainda. Vamos pegar o ensino médio. Existem dois conceitos que eu quero destrinchar aqui para o nosso ouvinte. Taxa de escolarização líquida, taxa de escolarização bruta. Taxa de escolarização líquida é o número de estudantes que está na sua faixa matriculado na série correspondente à sua faixa etária. Vamos pensar, por exemplo, portanto, ensino médio. Você tem que fazer o ensino médio de 16 a 18. O número de estudantes matriculados em relação ao número de pessoas de 16 a 18, isso é a taxa de escolarização líquida. Aqui no Ceará é 56,6%, dados do INEP de 2015, melhorou, obviamente, em 2015
para 2018, mas os últimos dados no portal do INEP dão conta de 56%. Repito, dados do INEP, do Instituto que produz o censo escolar ligado ao MEC. Isso quer dizer que o grande desafio é colocar os meninos e meninas na sua correspondente faixa etária no ensino médio, né, para diminuir a distorção idade-série. Portanto, o primeiro desafio é o desafio do acesso. Para isso, tem que ter política de busca ativa, para garantir a matrícula, de acompanhamento, para garantir que não haja evasão e abandono. Para isso tem que ter alimentação escolar, transporte escolar, nós temos que chegar perto. É direito do estudante uma escola boa perto de casa, conforme diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. O segundo desafio é da permanência. É manter, portanto, esse estudante durante toda a sua vida escolar. Para isso tem que ter professor, material didático, biblioteca, laboratório. Né? A escola tem que ser atrativa. Muitas vezes não é o aluno que abandona a escola, é a escola que abandona o aluno. Eu aprendi isso a priscas regras. A escola não pode abandonar o aluno, ela tem que ir atrás do aluno. Isso é importante, ter uma boa escola. É diminuir a evasão e diminuir o abandono. Portanto, eu falei de diminuir a distorção idade-série, garantir a matrícula de todos e a permanência de todos. Muita gente diz, nós já temos 96% dos meninos na escola. Isso não é completamente verdade. 96% que fazem a matrícula. Não são 96% que chegam, por exemplo, a novembro. Em algumas séries, por exemplo, esse é um problema, diminuir a evasão e o abandono. Isso não é fácil, isso não é simples, isso é complexo e é difícil, mas tem que ser feito. O terceiro desafio é o desafio da qualidade socialmente referenciada. Então, eu quero falar para você que está nos ouvindo. O desafio da escola pública hoje, ele é tríplice. É a garantia do acesso universal, a garantia da permanência e a garantia do acesso à qualidade. Para isso, eu tenho que ter financiamento, eu tenho que melhorar. Hoje, nós temos um subfinanciamento. Nós investimos pouco em relação a outros países. Nós estamos, por exemplo, com o PNE, o Plano Nacional de Educação, dizia, né, nós gostaríamos que ele dissesse 10% para a educação pública, 10% do PIB, 10% da economia para a educação pública. Nós estamos muito abaixo disso. Até porque, quando foi aprovado o PNE, ficou 10% para a educação, incluindo a educação privada. Portanto, nós queríamos 10% da economia e educação pública. Por que isso? Porque nós temos um hiato, uma dívida, que outros países que têm um PIB per capita muito maior do que o nosso, inclusive, não têm mais. Quando se compara, por exemplo, com países industrializados, esses países, desde os anos 50, eles já tinham 8 anos de 8 horas. Desde os anos 50, esses países perseguiam 8 anos de 8 horas. Nós não chegamos nem perto disso, de 8 anos de 8 horas na escola. Agora, veja, no caso do Ceará, se comprova que a escolarização em tempo integral é boa. Eu defendo a ampliação da escolarização em tempo integral, defendo mais horas na escola e mais horas de educação, porque existe a educação escolar e a educação não escolar. Ou seja, você pode ter horas em sala de aula e horas em outras atividades, né? Atividades fora da sala de aula, esportivas, culturais, que também devem contar para a educação. Nós estamos muito longe dos 8 anos de 8 horas. Nós precisamos, portanto, mais financiamento, precisamos melhorar a carreira docente, precisamos melhorar a gestão. Com a gestão participativa, chamando a comunidade, a sociedade abraçando a escola. Eu estou colocando tudo isso porque eu quero repudiar de maneira muito sincera a decisão, o gesto do governador Camilo Santana em aderir a este programa de escolas cívico-militares. Veja, o nosso problema não é trazer o militar para a gestão educacional, porque o programa é isso. É de como é que eu melhoro a gestão educacional dentro da Secretaria de Educação. Até porque, veja, eu tenho hoje, no estado do Ceará, eu tenho 700 escolas de ensino médio. 2 serão escolhidas em 2020. Você vai gerar uma distinção na rede. Vão ter aquelas que vão ter uma gestão nesse projeto piloto. Dessas 700 escolas, portanto, 2 serão escolhidas para participar desse programa, que vão ter a gestão educacional com militares da reserva, e as outras 698 escolas. Eu tenho, portanto, pensar
na melhoria da gestão educacional a partir dos parâmetros que o Estado do Ceará, inclusive, já tem pensado. O Estado do Ceará foi um dos estados que, na década de 90, já tinha municipalizado a educação do ensino fundamental, de forma muito abrupta, inclusive, muito rápida. Portanto, o governo do Estado do Ceará, ele ficou desde os anos 90, desde 97, ele ficou basicamente com o ensino médio, diferentemente de outros estados que o governo do Estado ainda tem ensino fundamental. Aqui não, aqui no Ceará, desde a década de 90, o Estado do Ceará só cuida do ensino médio, ele só cuida das escolas de ensino médio, das 700 escolas de ensino médio. Inaugurou em 2006 a rede de ensino profissionalizante e mais agora as escolas de tempo integral. O que eu defendo é a ampliação das escolas de tempo integral. Eu defendo a ampliação das escolas de tempo integral. Não sou contra, por exemplo, o ensino profissionalizante. É bom, é inclusive direito da criança e do adolescente sair é direito do adolescente sair do ensino médio, né, tendo acesso, por exemplo, a técnicas profissionalizantes. Claro, eu poderia discorrer aqui, né, sobre a necessidade de ampliar os currículos, a necessidade de ampliar os investimentos, de ampliar o rol de técnicas. Podia falar de tudo isso. Mas é incompreensível e injustificável que na mesma semana em que se premia, digamos assim, a rede de educação cearense, dizendo que ela tem 55 das 100 melhores escolas, eu faço a adesão por um projeto piloto que não tem justificativa técnica. Você lê a página do MEC sobre o programa de escola cívico-militar, não há justificativa técnica. É de quem não tem intimidade com a educação. É simplesmente para jogar para a população uma certa ideia de que o problema da educação não seria financiamento, não seria carreira docente, não seria projeto pedagógico, seria um problema de ordenamento e disciplina. Porque vamos chamar agora militares da reserva para fazer o ordenamento e disciplina das escolas num projeto piloto. Começam com 54 escolas em nível nacional em 2020, chegarão em ao longo de 4 anos, 250 escolas e, pasmem, o atual ministro diz que quer chegar a 10% de ensino médio militarizado em 2026. Primeiro assim, esse país tem lei. Acho que é importante lembrar isso. Esse país tem lei. Esse país tem uma Constituição. Esse país tem uma LDB de 1993. Esse país tem Plano Nacional de Educação, 1996, Plano Nacional de Educação. Esse Estado tem um Plano Estadual de Educação, esse Estado tem uma lei que definiu o Conselho Estadual de Educação. O governador Camilo, ele recebeu 80% dos votos. Mas, por exemplo, para tomar uma decisão dessa, ele deveria ter respeitado, dentre outras coisas, o Conselho Estadual de Educação, que sequer foi consultado. Ontem, antes de subir à tribuna, eu passei alguns telefonemas para saber quem tinha tomado essa decisão, quem tinha aconselhado. Talvez, por eu ser um parlamentar de oposição, não tenha acesso a informações, obviamente, de bastidores. Mas ninguém sustentou essa decisão. Veja, ontem eu li o comunicado da governadora, do mesmo partido do governador Camilo Santana, Fátima Bezerra, aqui do estado do Rio Grande do Norte. E li o comunicado da secretaria do seu governador, do governador Flávio Dino, do partido de Vossa Excelência, deputada Augusta, dizendo por que não aderiam. E eles respeitavam as suas redes. Dizendo, olha, comunicamos, dialogamos, não vislumbramos substância técnica. E, ao contrário, diz assim, nós precisamos garantir, obviamente, nós somos a favor de disciplina. Os professores da rede de ensino médio sabem disso, até porque são os que mais querem fazer isso. Agora, nós temos que fazer isso dentro dos patamares da educação. Veja, chamar o Ministério da Defesa para agora, com o Ministério da Educação, fazer gestão educacional, é isso, porque o programa está dizendo isso. Vai fazer o Ministério da Defesa, vai fornecer os profissionais a partir de um processo seletivo, para que eles participem da gestão educacional. Dizer isso é dizer que os nossos profissionais de educação não seriam capazes de fazer a gestão educacional?
Isso é um desatino. O que nós precisamos não é simplesmente um disciplinamento militar no interior da escola pública. Essa escola pública ela demanda de muito... Definitivamente, né, eu vou repetir, de todas as formas e de uma vez por todas, o nosso problema da escola pública brasileira é um problema de investimento, valorização docente, projeto pedagógico, ampliação do número de horas, né, ampliação das escolas de tempo integral. Eu vou repetir isso pela enésima vez. Há mais de 50 anos, os países industrializados fazem 8 anos de 8 horas. O estudante da educação básica fica 8 anos de 8 horas, ou ao próximo a isso, obviamente. Nós estamos muito longe disso. E agora, o governador Camilo Santana, que poderia chegar e dizer, olha, MEC, eu tenho escolas de ensino médio muito bem avaliadas, que atendem estudantes muito pobres e que cumprem, portanto, né, projeto pedagógico, tem gestão educacional. O Ceará tem, desde a década de 90, gestão educacional escolhida pela comunidade. Escolhida pela comunidade. Essas escolas não vão ter gestão educacional escolhida pela comunidade. Onde é que foi que o governador tirou que isso seria bom para o estudante, para o professor, para a sociedade? Foi um equívoco, um erro. Ontem eu li a nota dos educadores do PT. Não sou do PT. Mas me chegou no celular a nota dos educadores do PT, do próprio partido do governador, repudiando a decisão do governador. E aqui eu queria dizer, foi um erro. Veja, não falo isso como uma pessoa que, sendo eu do PSOL, faço oposição a esse governo. O programa é um erro. É de quem não entende de educação, é de quem não tem intimidade com a escola pública, e, sobretudo, ele é panfletário. Porque ele está dizendo para a sociedade que o problema, então, se resolve com a gestão educacional militarizada. Não é. Não é. Você não vai garantir. Até porque, e agora, vão fazer o seguinte, vão manipular. Por quê? Porque como você vai escolher um piloto, você vai escolher, no caso do Ceará, 2 de 700 escolas. Obviamente, se você pega 2 de 700, você produz indicadores muito melhores. A questão é, a rede tem que crescer junto. Se eu pego uma escola e digo que aquela escola vai ter investimentos, como vai ter, parece que são 54 milhões, é $1 milhão para cada escola por ano a mais. Ou seja, se eu digo, aquela escola vai ter R$1 milhão a mais, é óbvio que aquela escola vai melhorar. E as outras 698 que não vão ter esse R$1 milhão a mais? Veja, isso é populismo, isso é jogar para a torcida, isso é para dizer para as pessoas que o problema seria um problema isso é a batalha dos valores, né? A guerra cultural. É a guerra cultural. Não, que o problema é a falta de disciplina, né? Aí cria-se um passado mítico, como se a escola do passado fosse boa para todos. Não era. A escola pública, até a década de 50, 60, ela era, inclusive, uma escola para poucos. O Liceu do Ceará era uma escola para poucos. A ampliação das matrículas da educação básica no Brasil deu-se apenas nos anos 90. Nos anos 90. Ou seja, nós ainda sequer cumprimos o acesso à garantia da permanência e o acesso à qualidade. Nós precisamos, deputada, de mais gestão educacional participativa e democrática, mais valorização docente. Nós estamos aí com um concurso da SEDUC, o concurso terminou em março, até agora, Sua Excelência, o governador, não homologou sequer o concurso, não homologou o concurso. A gente precisa de professores bem pagos, bastante valorizados, portanto, valorização docente, gestão educacional participativa e democrática, um projeto pedagógico condizente com o século XXI, um projeto. Aí o governador assina um documento nos colocando num projeto pedagógico do início do século XX, que era o projeto de uma escola correcional, uma escola reformatório. Por que a classe média alta, por exemplo, ela não opta por essa metodologia? Veja, o filho da classe média alta, né? Mais um minuto para Vossa Excelência. O filho da classe média alta não opta, por exemplo, por essas metodologias. Agora, o filho do pobre,
ele vai ter que voltar para uma escola correcional. É isso que parece que está no horizonte do MEC. E, lamentavelmente, o único estado do Nordeste que aderiu a isso foi o estado do Ceará, a esse projeto piloto. O meu medo é que esse projeto piloto se expanda. Porque o que vai acontecer? Como ele é um piloto, vão ser garantidos para cada uma dessas escolas R$1 milhão a mais, elas vão obter, né, obviamente, em razão desse aporte, determinados indicadores de sucesso que vão legitimar a ampliação disso. E aí, rasga-se a LDB, rasga-se o PNE, o Plano Nacional de Educação, rasga-se o PEE, o Plano Nacional, o Estadual de Educação, rasgam-se as competências do Conselho Estadual de Educação. Eu fico pensando o que a professora, que é a atual presidente do Conselho Estadual de Educação, ela está pensando sobre isso. De sequer ter sido, na minha avaliação, pelo que eu fiquei sabendo, consultada sobre isso. Portanto, 30 segundos eu concluo. Veja, essa questão não é uma questão partidária. Não é uma questão partidária. Não é. É uma questão daqueles que prezamos pela educação pública. Eu quero que todo menino e menina do Brasil tenha acesso a uma boa escola pública perto de casa. Está escrito na Constituição, está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso tem que ter escola boa, investimento na unidade escolar. Professor bem pago, na sala de aula, bem formado, obviamente. Comunidade participando da escola, alimentação escolar, transporte. Nós sabemos disso. Quem fez isso, inclusive, sabe que isso não é impossível. Sabe que do interior do Ceará surgiram boas experiências de escolarização. Eu queria aqui deixar a minha indignação, mas, sobretudo, falar em defesa da escola pública brasileira. Muito obrigado.